A maneira como meu quarto foi organizado era assim: do outro lado da minha cama, há uma pequena sala que não recebia qualquer luz por causa do armário. O armário fica na frente da janela, então o armário bloqueia a luz do teto e a luz ambiente externa quando está escuro. Estava tentando dormir, mas não conseguia. Sabe aquela sensação de alguém olhando para você? Eu estava sentindo isso e eu não conseguia me livrar disso. E parecia que o que quer que estivesse olhando para mim tinha uma intenção maliciosa. Eu abri meus olhos e meu olhar foi atraído para aquele canto escuro da sala, onde eu vi um contorno nebuloso mais escuro nele. Eu fiquei arrepiado, mas pensei que não era nada ali. Eu só fiquei imaginando coisas. Eu fechei meus olhos novamente, tentando me forçar a conseguir dormir. Mas eu não podia me livrar desse sentimento maligno. Fiquei olhando fixamente naquela direção. Então, houve um rangido, o som de alguém pressionando o piso. Eu abri meus olhos novamente e aquela sombra estava no canto oposto agora. Todos os meus sentidos internos ficaram abalados e eu joguei meu travesseiro e cobertor sobre minha cabeça. Chorei até dormir, esperando que a coisa não viesse mais próximo. No dia seguinte, vi uma notícia no jornal de que havia um homem transitando pela nossa vizinhança, procurando por casas abertas para entrar e talvez fazer vítimas. Uma semana depois, o homem foi preso e durante a investigação, descobriram que ele já havia feito mais de 10 vítimas em outra cidade. Por alguma razão, aquele homem decidiu não fazer nada comigo, mas eu poderia ter sido apenas mais uma vítima dele. Eu sei que eu não imaginei ou sonhei, e ainda me dá arrepios na espinha esses dias. Foi a primeira vez que minha família foi acampar junta. Eu tinha 18 anos na época, e nós provavelmente não teríamos ido se não fosse pela minha irmã e pelo meu irmão, que ainda tinham apenas 11 e por acaso são gêmeos. Era meados de julho e eu estava realmente animado para fazer isso. Nós dirigimos todo o caminho para o nosso destino. Nós não fomos a um acampamento. Meu pai apenas estacionou o carro ao lado da estrada tranquila e nós caminhamos cerca de 1,5 km floresta adentro, até que encontramos uma pequena clareira. Armamos nossas 2 tendas, uma para mim e meus irmãos e um para meus pais. Então veio a noite. Eu não conseguia dormir. Todos estavam tentando adormecer naquele desconfortável saco de dormir. Era como tentar adormecer na grama. Eu simplesmente não conseguia dormir. Eu girava ao redor e tentava me fazer confortável por horas. Meu irmãozinho e minha irmã foram adormecendo naquele momento. E então eu ouvi o som do zíper da tenda abrindo. Eu olhei para cima e vi alguém colocando sua cabeça na tenda. Eu não conseguia ver quem era. Eu sussurrei para quem quer que fosse: tire sua cabeça de dentro da tenda. Chamei meu pai e disse mais alto para quem quer que fosse que saísse dali rapidamente. A pessoa afastou-se da tenda, deixando-a aberta. Eu estava tão confuso. Eu tinha certeza que era minha mãe ou meu pai apenas me checando. Então eu rastejei para fora da barraca e caminhei para a tenda dos meus pais. Eu abri e rastejei para dentro. Meus pais estavam ambos em seus sacos de dormir. Eu balancei meu pai até ele acordar e perguntei a ele se ele tinha acabado de ir nos verificar. Ele disse não. Eu me arrepiei quando ele disse isso. Então, acordei minha mãe esperando que fosse ela, mas ela, grogue, me disse que ela também não tinha saído da tenda. Fiquei arrepiado quando cheguei à conclusão que alguém realmente veio até nossa tenda, abriu o zíper e espiou lá dentro. Pensei que pudesse ser algum tipo de psicopata. Eu não poderia nem mesmo dizer se meus pais tinham me levado a sério ou não. A única coisa que sei é que alguém sabia que estávamos lá e que provavelmente voltaria para fazer alguma maldade ou nos roubar. Convenci meus pais a sairmos dali imediatamente para que não acontecesse algo de ruim com a gente. Passei anos matutando o que poderia ter acontecido naquela noite se continuássemos ali. Até hoje não consigo esquecer daquilo e me dá arrepio só de lembrar. Meus pais estavam em lua de mel em Key West e quando chegaram ao hotel para fazer check-in, eles foram informados de que o quarto seria de não fumante, sendo que meu pai era fumante. Eles então pediram um quarto diferente. Eles pegaram as chaves e foram para o seu quarto. Quando eles saíram do elevador, o cheiro de tinta fresca era muito forte. No corredor havia um pintor com todos os suprimentos necessários colocados ao seu redor enquanto ele pintava uma das paredes. Quando meus pais passaram por ele, eles o cumprimentaram casualmente e o pintor não teve absolutamente nenhuma reação e continuou seu trabalho. Quando eles chegaram ao seu quarto, o cheiro de tinta era ainda pior lá dentro, tão ruim que nem era suportável. Então eles decidiram ir à recepção para mudar de quarto. Quando explicaram a situação, o atendente parecia muito confuso e informou-lhes que não havia uma pintura programada naquele andar para aquele dia, mas concordou em mudar de quarto mesmo assim.
Meus pais voltaram para o andar deles para pegar as malas, e o pintor se foi completamente e os equipamentos haviam sumido. Tudo isso em 10 minutos, e o cheiro de tinta tinha desaparecido. Neste momento, meus pais ficaram assustados, mas não pensaram muito nisso e foram para o seu novo quarto. No próximo dia, a caminho do café da manhã, eles ouvem um guia turístico conversando com um grupo. Meus pais começaram a prestar atenção quando o guia mencionou que o andar que eles estavam há muito tempo atrás havia um pintor que caiu no buraco do elevador para sua morte. Então eles ficaram em choque. Meus pais normalmente não acreditavam em nada paranormal, mas depois de um evento como esse, que eles não tinham nenhuma explicação, passaram a acreditar em coisas paranormais e, com medo de que o pintor aparecesse novamente, saíram de lá imediatamente sem se justificar para ninguém e nunca mais voltaram. Essa história não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu primo e ainda assim me assusta só de pensar nisso. Meu primo Nick estava no Skype com a namorada Sam por volta de 1h da manhã em uma sexta-feira. Ela estava pedindo para ele ir até a casa dela e passar a noite, mas ele realmente não queria sair tão tarde. Em algum momento da conversa, Nick notou que a porta do armário atrás de Sam abriu uma pequena fresta. Nick apontou e Sam virou e olhou para o armário. Ambos acabaram ignorando, imaginando que poderia ter sido o vento ou algo assim. Provavelmente outra meia hora de conversa, a porta do armário se abriu ainda mais. Nick o viu novamente e disse a Sam que seu irmão mais novo poderia estar escondido no armário de roupa. Ela negou e disse que a janela estava aberta ou algo assim, então deve ter sido o vento. Cerca de meia hora depois, a porta do armário estava completamente aberta, e alguém saiu do armário e logo em seguida saiu do quarto de Sam. Sam pareceu não notar, mas Nick conseguiu ver. Assustado com o que acabou de ver, ele disse a ela que seu irmão mais novo estava se escondendo em seu armário, mas o que ela disse a seguir assustou Nick. Ela disse a ele que estava sozinha em casa naquela noite. Nick começou a gritar com ela para ela trancar a porta e chamar a polícia, e que ele iria para lá o mais rápido possível. Sam apenas começou a entender a situação quando ela se virou e viu a porta do armário completamente aberta. Ela correu até a porta e soltou um grito de gelar o sangue. Antes de fechar a porta, Nick dirigiu o mais rápido que pôde e chamou a polícia. Quando ele chegou lá, a porta da frente estava aberta. Então ele correu para dentro de casa, até o quarto de Sam. Ele bateu na porta e disse que era ele, mas ela não respondia. Quando a polícia finalmente chegou, eles arrombaram a porta e a encontraram encolhida no canto do quarto em choque. Mais tarde, ela disse à polícia que tinha visto alguém ficar cara a cara com ela na porta antes de fechá-la. Por sorte, Sam conseguiu trancar a porta antes que a pessoa conseguisse entrar no quarto novamente. Descobrimos então que se tratava de um assassino em série que estava observando a casa há dias e que havia planejado matá-la naquela noite. O que salvou Sam foi que o homem saiu do quarto para pegar uma faca, e quando voltou, Sam já havia trancado a porta, impedindo o homem de entrar e concretizar então seu plano. O homem foi preso alguns dias depois, mas antes disso já havia feito diversas vítimas, e por um golpe de sorte, Sam não foi mais uma.